Olá, Renata, boa noite, tudo bem? Boa noite, Micaele. Boa noite, professor, tudo bem? Tudo. E você, como você está? Comigo tá tudo bem também, graças a Deus. Então tá bom.
Boa noite, Miguel. Eu vou dar uma olhada, cara, porque com essa, com essa mudança, com essa migração aí dos e-mails do IFE, eu fui seguir uma dica lá para acessar um recurso novo, e aí eu falaram que tinha que alterar a senha. Aí eu alterei a senha do SAP e agora eu não consigo acessar alguns serviços. Aí estão tentando resolver. É que eu não sei se vocês sabem, mas estão migrando as contas do e-mail para o Google, né? Ô, Miguel, eu ignorei sua prova. Eu vou dar uma olhada lá, pode ser que tenha passado batido mesmo. Eu vou olhar lá no. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar. Isso aí! Deixa eu ir lá. Tchau. Tá bom? Realmente. Realmente, Miguel, eu ignorei porque você pôs como comentário mesmo. Eu não vi o comentário. Ok, eu vou olhar e aí eu peço para corrigir lá, tá bom? Realmente eu não vi porque ela tá como comentário. Ah, não, isso aí foi uma falha minha. Eu que peço desculpa, que realmente eu não olhei o comentário, né? Porque como a maioria acaba anexando o arquivo com o link, e aí foi meio que automático, né? Deixa eu até ver se não teve mais alunos que fez isso, né? E eu tenha ignorado. Mas eu vou olhar, tá bom? E aí eu falo. E qual o exercício que você não entendeu?
Ah, sim. Pois é. Era para listar, né, o conteúdo das variáveis env e da variável env e da variável server, né? Aquele ali você precisava fazer um for each para listar. Eu vou colocar aqui. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu, deixa eu abrir aqui. Peraí, só um minutinho. Cadê? Só um minutinho. Deixa eu, deixa eu projetar aqui, gente. Minha máquina, eu reinstalei tudo, né? Não sei se eu falei com vocês, ela estava muito ruim. Eu comprei um SSD e aí eu tô reinstalando tudo aos poucos, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu, deixa eu só voltar aqui, ó. Uma coisa. Vocês estão vendo aí a minha projeção? Ótimo. Então, ó, aqui é o seguinte. Só para lembrar, array no PHP pode ser de três formas. Vocês se lembram quais são as três formas de representar array no PHP? E qual que é a preferencial? Vocês se lembram? Indexado é o que vocês estão acostumados aí, né? De outras linguagens. Multidimensional é o que vocês conhecem como matriz, né? É o que vocês conhecem aí como matriz. E a forma associativa, né? É a preferencial do PHP. Né? Nessa forma, existe uma chave e um valor associado a essa chave, dando uma estrutura aí de hash, tá bom? Tudo bem? Então, deixa eu pegar aqui o código. Então, deixa eu ver aqui. Ok. Bom, então, ó, a função array, essa função aqui, ela cria um array e aí essa é a forma tradicional, ó, um array indexado. Você poderia até usar os colchetes, né, para definir o índice. Só que aqui, ó, em vez de ir da primeira posição até a última posição, ó, eu estou usando um for each, que é um for de iterar em coleções, né? Então, esse for é um for para iterar coleções, né? Então, eu pego aqui a minha variável, que é um array, e falo que ela é como se fosse um valor desse array. Então, ó, nesse caso aqui, ele vai pegar essa variável e vai percorrer ela usando o iterador, tá bom? Esse iterador aqui, ele é providenciado aí quando você usa a função for each. E aí ele vai lá na primeira posição desse array e trata esse color como o valor da primeira posição, e aí ele vai iterando até que não haja mais, né? Então, se vocês já programaram em Java, já viram aquele, por exemplo, hasNest lá do scanner, ou, por exemplo, next
por exemplo, Next Double, Next In, né? Então, ele usa um iterador para pegar o próximo da coleção, tudo bem? Então, essa é uma forma aqui, né? Então, deixa eu salvar aqui. Deixa eu salvar isso como... Então, só para a gente... E o PHP ele oferece alguns arrays que são muito importantes, né? Então, deixa eu só executar esse código aqui para vocês verem. Deixa eu... Esse aqui, né? Então, ó, tá aqui, ó. Ele percorreu todo o vetor usando um iterador, né? Então, ó, note que com for each, ó, a variável array como um determinado valor para ela, tudo bem? Agora, deixa eu pegar esse outro exemplo aqui. Esse exemplo, ó, é um array associativo, tá vendo? Deixa eu só ver. Deixa eu salvar aqui. Esse segundo exemplo, ele é um array associativo. Então, olha só. A idade, aí tem o seguinte. É um array em que eu tenho uma chave chamada Peter e tem um valor associado a essa chave. Poderia ser o contrário, tá bom? A chave ser o 35 e o valor ser o Peter. Aí você que sabe como você quer representar. Então, ó, note que para esse array eu tenho uma chave e um valor. Uma chave e um valor. Uma chave e um valor. E aí agora o meu for each, ó, eu quero percorrer esse array, só que agora eu tenho a chave, esse símbolo aqui de igual maior e o valor. Esse aqui é só o nome que você deu para as variáveis, tá bom? Que vão participar do iterator, tá bom? Ou do iterador. E aí, ó, eu posso imprimir aqui, poderia até imprimir de um jeito mais bonitinho, por exemplo, dentro de um table. Deixa eu ver. Sei lá, vamos fazer um table aqui. Table borders. Igual a 1. E aí eu... É o seguinte, aqui, barra table. E aqui no for each, poderia imprimir uma linha, né, tr, td, né, aqui, barra td, td, aqui, barra td, barra tr. Pronto. Acho que tá certo, né? Se não tiver, depois a gente corrige. Então, ó, mas o que importa é o seguinte, ó. Eu vou fazer uma iteração na variável em que eu tenho uma chave que eu vou colocar nessa variável x e o valor associado a essa chave eu vou colocar nessa variável val. Ok? Cadê vocês? Tudo bem? Tudo bem até aqui? Tudo bem, Miguel? Então, ó, deixa eu salvar isso aqui. E aí eu vou... E aí eu vou clicar aqui. Tá vendo? Esse é o... Deixa eu fazer um negócio aqui. Ou então o primeiro cara aqui é a... chave, né? B, C, C,
Então, ó, a hora que eu vir aqui, né? Então tem a chave e o valor associado a ela. Bom, agora aqui pouco importa qual que é a variável, né? Só tem um pequeno detalhe, né? Então, por exemplo, aqui eu estou pedindo essa variável age, né? Eu poderia ter, ó, fazer um outro laço. Eu vou repetir essa sequência de código, tá bom? Para a minha outra variável. Então, ó, então agora aqui, ó, eu poderia até mudar aqui, não é mais essa variável que eu quero, é a variável server, tá bem? Então, ó, se eu fizer agora, eu estou imprimindo o conteúdo da variável server. Tá vendo? A chave agora é a variável server, né? Tá vendo? Path, tarará, tarará. E eu vou repetir esse código e aí eu vou fazer o seguinte, ó. Poderia ser outra variável aqui, ó. Por exemplo, a variável session. Vamos ver se tem session. Ó, poderia mandar imprimir o conteúdo da variável session. Cadê? Session. Então, ó. Então, se eu executar aqui o meu código, não definido. Essa variável não está definida. Então, ó, eu poderia usar uma função set, né? Set, né? Para que serve essa função set? Para ver se essa variável ou qualquer variável foi definida, tá vendo? Determina se uma variável foi declarada e é diferente de nulo, por exemplo. Note que essa variável, quando eu mandei executar, ela não existe, ó, indefinida, porque ela está com valor nulo. Por quê? Não foi criada nenhuma seção, tá bom? Depois eu vou explicar a seção. Mas eu poderia resolver esse problema, com a função isEt, que verifica se uma variável foi setada, né? Então, eu poderia aqui, ó, antes de fazer um for each no session, ver se ela é diferente de null. Se é diferente de null, eu posso fazer um for each, se não, né? Então, ou eu poderia pegar, por exemplo, ó, eu poderia pegar a variável cookie. E aí a mesma coisa, né? E é claro que se a variável cookie foi setada, né? Eu posso depois vou mostrar o exemplo do set, mas como essas variáveis dependem da interação com o cliente, como essas variáveis aí dependem da interação com o cliente, né? Por exemplo, aquela post, get, lembra que se eu tenho lá um campo lá na query string ou no formulário, se ele foi setado ou não, né? Então eu posso fazer isso testando o set, né? Então, ó, agora, ó, note que a minha variável cookie, ó, ela tá vazia. Ela foi setada, mas está vazia. Tudo bem? Que é diferente da outra, né? Que não estava nem setada, né? E aí eu poderia ter feito isso com a env. A env vai acontecer algo parecido, ó. Vai acontecer algo parecido. Porque eu preciso antes dar um comando para recuperar as variáveis do ambiente, as environments. Ok? Então, ó, não tem problema, Vitória. Então, aqui a variável env, se eu fizer isso, ó, provavelmente ou vai dar indefinida ou ela vai estar setada vazia. Ó. Tá vendo? Nesse caso, deixa eu só aqui, ó. Deixa eu fazer um eco, né? Environmental variable. Só para vocês verem aqui. E depois eu faço isso com todos, né? Então, note que
Ó, ela tá vazia, ó. Ela foi setada, mas não tem nada, né? Mas na verdade é que para essa variável eu preciso, como elas são variáveis de ambiente do sistema, eu preciso de um comando para pegar essas variáveis, para pegar e preencher esse array com as chaves relativas, porque na verdade no meu ambiente de execução, só não posso esquecer, ó, que o meu ambiente de execução, não sei se você sabe quando você abre um prompt no Windows, esse prompt é uma sessão, tudo bem? Ou seja, se eu fizer aqui, ó, set nome igual Hugo, então, ó, se eu fizer aqui um set nome, aliás, só o set, ó, cadê? O que eu preciso que vocês entendam que como essa é uma sessão, ó, tá vendo aqui a variável Hugo? Ó, eu vou abrir outra sessão. Nessa sessão, aquela variável não existe. Então, é alguma coisa que você precisa estar ligado aí, ó. Você falou, mas porque as variáveis dependem, ó, por exemplo, essas variáveis aqui, elas são globais para o ambiente todo, né? Eu não sei no Windows 10, onde é que muda as variáveis de ambientes globais no Windows 10? Vocês sabem, gente? Alguém sabe me dizer? Antigamente ficava aqui no painel de controle em sistema, agora não faço a mínima ideia, tá bom? Onde é que muda isso? Alguém sabe? Quem sabe aí? Onde é que muda as variáveis de ambiente no Windows 10? Antigamente era lá na opção sistema do painel de controle, né? Aí aqui tinha. Cada vez que a Microsoft muda, ela, né? Sei que no painel de controle, que eu pouco uso o Windows para essas coisas, né? Na hora que você está setando a variável, ele te pergunta se você quer setar uma variável que seja para todos os usuários do computador ou se é uma variável que vai existir só naquela sessão, que foi o que aconteceu aqui, tá vendo? Ó, essas variáveis apareceram porque ela está setada para todos os usuários do sistema. Agora, a variável que eu criei, ó, ela foi setada só naquela sessão que eu abri, tá vendo? Foi setada só aí, ó. Essa outra sessão que eu tô, ó, não existe, tá vendo? Então, como essas coisas têm uma certa dependência, no caso dessa variável, eu preciso preencher para que ele pelo menos pegue as globais. Porque, na verdade, ele vai pegar as variáveis de ambiente que foram setadas para o ambiente quando esse cara aqui foi executado, né? O servidor do HTTP. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Nesse caso, eu preciso preencher a variável env. Então, ó, a variável env igual, aí eu vou usar a função get env. Então, essa função, ela recupera as variáveis do sistema. Então, agora, se eu executar este comando, ele vai preencher com as variáveis de ambiente do sistema. Ó, tá vendo? Agora foi preenchido, ó. E note que aquela variável nome não tem, porque aquela variável ela não é uma global. Ela é uma variável local daquele. Aliás, até fechei já o... Então, ó, nome do computador, o path, o nome do usuário, a senha, e assim por diante, né? Então, ó, era simples esse exercício. Era só para fazer isso aqui, ó. Aqui, um for each para iterar na variável server. Não tô achando controle. E agora? Você vai ficar sem assistir? E a variável env, o que tem de diferente aqui na variável env
é que eu preciso preencher ela com esse getEnv, tá bom? Então, e aí o for each, ó, note que o for each, que é um iterator para variáveis do tipo array, né? É o mesmo, né? Então, eu pego a variável, a palavra-chave as, e aí eu posso usar um nome temporário, né? Esse é o nome da chave, que você pode dar o nome que você quiser, e esse é o nome do valor, que na verdade ele vai pegar essa variável, vai associar a chave a essa variável x aqui, e o valor a essa variável val, para que você possa iterar. E aí o restante, ó, pus dentro de um... Eu estou imprimindo o conteúdo da variável x, que na verdade o que tem na variável x? É a chave. O que tem na variável val é o valor associado a essa chave naquela iteração. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo? Eu também não sei, gente, porque no Windows antigamente ficava aqui, né? Agora, nessa versão aqui, não tem ideia. Deve estar em algum lugar aí. Deixa eu ver. Geralmente. Bom, também não vem ao caso, gente. Isso aqui não vem ao caso. Então é isso, ó. Você poderia fazer isso com todos os vetores ou com todos os arrays associativos, né? Por exemplo, dois arrays importantes, ó. Um é o cookie, que eu vou falar para vocês que ele é muito importante, né? O cookie, né? E o cookie, o que ele faz? Ele permite armazenar informações lá no cliente. Então, o que ele faz? Obviamente, vocês que devem navegar na internet e toda hora fica aparecendo mensagem. Você permite salvar cookie? Já viram isso, né? A grande maioria do site, agora quando vocês abrem, ele pergunta se você quer permitir gravar cookie ou não, certo? Então, ó, esse array permite que eu salve e depois recupere um cookie lá no cliente, né? E esse cara aqui, nós vamos tratar ele com mais detalhe, que é o session, né? Que isso permite dar a impressão que a gente está sempre conectado lá no servidor, né? Mas aí aí vocês já, aí vocês já vão tendo uma noção aí dessas coisas, né? Então, deixa eu ver onde é que foi. Era o Envy, né? Deixa eu ver aqui. Não, na verdade, não era esse. Não era esse. Então, ó, não recuperei as variáveis ambiente. Aqui eu recupero, né? E... Opa. Deixa eu fazer mais uma cópia. Era a variável... Aqui, ó. Deixa eu tirar isso daqui. E aí a variável... Session. Essa aqui não... Ela... Não sei, acho que ela não está setada, né? É isso? Essa acho que não está setada. Essa não tá vendo? E aí, nesse caso, eu poderia fazer o seguinte, ó.
if e set, né? Se ela tá setada. Se ela tá setada. Pessoal, só cuidado que, por exemplo, não sei se vocês viram, a variável cor que ela foi setada, mas está vazia, tá bom? Ó, tá vendo? Ó? Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar. Então, ó. Esse é o environment mental aqui. Cadê? Porque é esse cara aqui que não tem nada a ver aqui, tá bom? É session. Session variable. Session variable. Então, ó, se você pegar agora, ó, session variable não setado. Ok? Então, ó, isso é muito legal, porque, por exemplo, deixa eu aproveitar essa ideia aqui, ó. Vou aproveitar de novo isso aqui só para. Note que eu estou repetindo esse código, né? É uma coisa muito feia, né? Uma coisa muito feia. Eu vou pegar aqui a post. Né? Variável post. E aí, if post. Então, ó, se eu vier aqui, deixa eu. Ó. Note, ó, que aqui, ó, diferente daqui, a variável post ela tá setada. Só que não tem nenhuma chave dentro dessa variável, tá vendo? Ela existe. Para. Vai lá assistir, anda. A minha neta, que não para. Então, ó, note que, ó, a variável, a session, ela de fato não existe. A variável post existe, mas é como se ela tivesse vazia. Como se ela tivesse vazia, tá bom? Entende? Eu tenho um array, só que esse array tá vazio. Não tem nada nesse array. Tudo bem? É diferente, ó. Esse é o resultado aqui, ó. Note, ó. Que é o sesh, ó. Variável não setada. Agora o post, ó. Ele passou lá dentro, só que não achou nenhuma chave dentro dessa variável. Eu acho que para get, não sei se, acho que a get também tem o mesmo comportamento. Eu não sei porque tem dois tables aqui.
Vou apagar um. Então vamos lá. Eu quero pegar a variável get. Get. Então aí se eu executar, ó, a variável get, ela também existe, só não tem nenhuma chave lá dentro, não tem nenhum valor, ela tá vazia, mas ela existe. Diferente dessa, ó. Essa session não existe. Essa session, deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer um negócio aqui. Eu vou chamar a função session start. Agora, eu vou iniciar uma sessão. Deixa eu ver agora. Ó, tá vendo? Ó, agora existe a variável session e não tem nada associado a ela, tá bom? Tá vendo? Ó, diferente, agora ela existe, tá vendo? Estão vendo aí, gente? Pessoal, vocês estão aí ainda? Então, ó, agora, quando eu chamei essa função session start, ele criou a variável session, só que não tem nada nela, ó. Eu poderia adicionar alguma coisa aqui, por exemplo, arroba session, vou chamar assim, ó, usuário igual Hugo. Pronto, deixa eu... Tá vendo? Agora tem uma chave usuário e Hugo. Qual é o legal disso? Depois eu vou comentar com vocês que eu posso agora ter uma outra página que verifica se tem essa chave usuário e se esse valor dessa chave é Hugo. Se tem o, ele já logou aqui, né? Mas ainda não é o momento de fazer isso. Ainda não é o momento. Mas eu poderia agora, note que eu atribuí um valor. Isso aqui poderia ser assim, ó. Por exemplo, deixa eu copiar que eu... E aí eu vou falar assim, ó, logado igual a sim. Olha só. Imagine só. Eu vou lá, eu entro com o meu usuário, com a minha senha, aí quando eu dou lá o botão conectar, aí ele cria ele adiciona nessa variável, por exemplo, o meu nome de usuário e, por exemplo, se eu tô logado. Por exemplo, agora, ó, olha só, eu tenho usuário e tá logado? Sim, por exemplo, porque eu vou clicar na opção, essa opção só posso fazer se a variável logado dessa array session for sim. Entende? Você tá lá no Facebook, lá quer apagar um feed, lá um post no feed. Você tem que estar logado. Mas como é que ele sabe que você está logado? Por exemplo, você criou uma sessão, você adicionou algum valor a essa sessão que te diz que... Deixa eu só fazer um negócio aqui, gente. Ó, eu vou explicar melhor a questão de sessão, mas olha só. Tá vendo? Ó? Eu abri outra janela e ele reconheceu como se falou: olha que legal, ó. Esse cara existe. Tá vendo? Abri outra janela. Deixa eu ver aqui um negócio.
né? Agora, deixa eu fazer um negócio aqui. Nananá, nananá. Vou fazer aqui. Aqui. Vou fazer aqui. Session abort. Aqui eu vou sair. Aqui, ó. Eu vou sair da sessão. Sair da sessão aqui. Session abort. Isso aqui não vai fazer muito sentido. Eu poderia imprimir depois que eu fizer isso. Cadê? Session abort, parará. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Depois que eu fizer um session abort, vou fazer de novo isso. Só para vai ficar um pouquinho bagunçado, mas não tem problema não. O que eu fiz lá? Que bagunça que eu fiz? Ah, peraí. Isso aqui, né? Isso. Ó. Note, ó, que agora, se você olhar, ó, a variável ela tá vazia, né? Peraí, deixa eu voltar aqui. Bom, mas essa parte de sessão eu ainda vou. A gente vai discutir bastante ela, que ela é uma parte muito importante para a gente, né? Então, eu vou voltar nessa parte aí. Deixa eu só recapitular aqui. E essa função em set ela é interessante para a gente. Aqui eu poderia testar, né, se uma variável foi criada, né, com essa set. E se o valor dela é diferente de null, né? O que mais? Cadê? Tá mais para cima. Aqui, a função getEnv. Opa. Essa função aqui, ó, getEnv. Ela recupera todas as variáveis de ambiente. Ela, na verdade, vai recuperar as variáveis globais que foram setadas pro ambiente lá quando o servidor Apache ou o servidor de HTTP que você está usando tiver em execução, né? Então, essa função aqui vai pegar e vai fazer isso, né? E não vou me preocupar muito ainda com essas... A função array, né, que permite criar um array. Aqui, no caso, eu criei um array chave, valor associado à chave. Nada me impede de fazer o contrário, tá bom, gente? Note, ó, que inclusive
ambos são string, né? Ó, o 35 está entre aspas, é uma string. Então, a chave poderia ser 35 e o valor poderia ser Peter. Sem problema, tá bom? Você é que define como é que vai ser o seu array associativo, ok? Tudo bem? E deixa eu ver aqui. Esse. Bom, vocês tiveram linguagem C, né? Tiveram, né? Alguém lembra como é que faz para abrir um arquivo lá em C? Para ler um arquivo? PHP é muito parecido. Ó, então, ó, note que aqui eu tenho uma variável myFile. E aí a função fopen é f de file, abrir, open de abrir, né? Então eu quero abrir um arquivo chamado webdictionary.txt com o modo de abertura read, ou seja, para ler. Eu quero abrir esse arquivo para ler. RW para ler e gravar, W para gravar, A para append, lembro disso? Depois eu passei esses flags para vocês, né? Então, ou encerra aí porque ele não conseguiu executar, né? Nome sugestivo, né? O die é equivalente ao exit, né? Então, ó, aí, ó, eu leio um arquivo. Esse arquivo aqui, ó, esse aqui, ó, tá bom? Tá aí, ó. Coloquei o nome dos alunos que estavam aí, que chegou no início, né? Renata, não lembro agora. Renata Santos, qual que é o nosso sobrenome da outra Renata? Micaele e assim por diante, né? Acho que até escrevi o nome da Micaele errado, né? Não, acho que tá certo, sei lá. Bom, esse arquivo aqui que eu quero ler, e aí eu tenho um arquivo, ó, eu faço um laço, aqui tem a função f, que testa se é o fim do arquivo, então, ó, é o fim do arquivo, end of file, né, é fim do arquivo, né, EOF, end of file. Então, essa função FOF, ela testa se é o fim do arquivo. A BOF, né? Não sei se vocês se lembram. BOF, Begin of File, né? BOF, Begin of File. Begin of File. Né? Então, assim, aqui, ó, eu tenho aqui um operador de negação, né? Então, enquanto não for o fim do arquivo, né? Então, ó, eu li lá o web dicionário, armazenei nessa variável e agora estou fazendo lá. Enquanto não é o fim do arquivo, ou seja, eu estou leio uma linha desse arquivo com fgets lê uma linha. Fget lê um caractere, tudo bem, gente? Fgets lê uma linha inteira. O que determina uma linha num arquivo, gente? Como é que ele sabe que ele já leu a linha inteira? Como é que ele encontra o fim da linha? Alguém lembra? Como é que as linguagens fazem para encontrar o final da linha? Alguém lembra? Que ele leu uma linha, mas o que é uma linha para essa função? Como é que ele sabe? Ó, só lembrando que um arquivo texto do Windows, o final de linha é diferente de um arquivo no Windows, o final de linha, que é diferente no Mac. Por exemplo, no Windows, é uma combinação de 2 caracteres. No Windows. No Mac, é só o caractere CR. E no Linux, é só o caractere lenfeed. Então, ó, pro computador, por exemplo, no Windows, o que é o final de uma linha? Quando ele encontrar esses 2 caracteres no final da linha. Esse caractere é o Enter e esse caractere é o alimentador de linha, que é carriage return, line feed. No Mac, só tem o carriage return. E no Linux, só tem o line feed. Tudo bem? Tudo bem, gente? Não sei se vocês já pegaram um arquivo, por exemplo, vai lá no Linux, grava um TXT e depois abre no Windows, por exemplo. Você abre no bloco de notas, você vai ver que ele vai ficar meio bagunçado, né?
ele não quebrou as linhas direitinho, né? Porque o Windows está esperando esses 2 caracteres. Só que ele só encontrou esse, né? E assim por diante, né? Agora, claro, tem programa tanto no Windows, no Linux, que ele, opa, só tem esse cara. Na verdade, ele não foi criado no Windows, mas eu vou interpretar ele como se fosse do Windows, tá bom, gente? Mas o que determina o final de uma linha é basicamente um retorno de carro com alimentação de linha, um retorno de carro ou uma alimentação de linha. Tá tudo bem? Tranquilos? Agora eu não vou mais esquecer, né? Deixa eu ver um negócio aqui. Não sei se vai funcionar. Aliás, eu não tenho aqui, deixa eu ver. Eu não tenho Word. Ah, não, tem aqui, deixa eu ver. Deixa eu abrir um arquivo. Eu acho que ele vai ficar pedindo essas coisas chatas, caramba. Quero esse aqui. Agora isso aqui, ó. Tá vendo aqui, gente, que tem um caractere escondido? Estão vendo? Esse caractere é o caractere de quebra de linha, que tá escondido pra gente. Tudo bem? Tá vendo aqui, ó? Mandei ele não exibir, ó. E agora ele está sendo exibido. A gente não está vendo esse caractere de quebra de linha, mas ele está lá, ok? Tudo bem? Então, é assim que ele identifica se já aparece, se já... Ah, gente, eu vou ter que abrir outra sala, que essa vai fechar, né? Deixa eu só abrir e passar o link para vocês, senão... Senão a gente... Aqui vai fechar, né? Bom, deixa eu projetar aqui de novo. Deixa eu projetar a tela inteira aqui. Então,
A função fopen, ela abre um arquivo, o nome do arquivo que eu quero abrir. E é claro que quando a gente está fazendo operações de abertura, de gravação, tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração lá das aulas de sistemas operacionais. Por exemplo, permissões, certo? Se eu tenho permissão para ler, se eu tenho permissão para gravar, se o arquivo existe e assim por diante, né? Então, quando eu estou trabalhando com leitura e escrita de arquivo, tem todas essas coisas que podem acontecer, né? Ah, eu não tenho permissão para ler o arquivo, eu não tenho permissão para gravar, ou ele não existe, ou coisa do gênero, né? Então a gente tem que ficar atento a todas essas questões aí, né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Deixa eu voltar aqui.
Sim. E o que isso quer dizer? Por que eu quero abrir um arquivo em modo 01, Tainá? Em que momento, por exemplo, eu quero abrir um arquivo em modo binário e não em modo texto? Ó. Note que aqui, nesse exemplo, eu abri esse arquivo em modo texto. Ou seja, eu entrei lá nesse arquivo e li linha por linha desse arquivo e consegui interpretar. Ó, eu 3. Faria sentido ler ele do jeito que eu tô lendo? Para exibir o conteúdo dele, se isso aqui fosse um MP3 ou fosse um áudio? Faria sentido eu ler ele do jeito que eu tô lendo? Não, né? O que faria sentido eu ler ele em modo binário? Por exemplo, para eu fazer um download, para eu fazer uma cópia, não me interessa o conteúdo dele, correto? Ou seja, se eu quiser fazer uma cópia, se eu quiser fazer um download, um upload, não me importa qual é o conteúdo desse arquivo, importa? Não. Eu não preciso interpretar esse conteúdo, eu simplesmente quero pegar uma quantidade de bytes e criar uma cópia dele. Só isso. Então, nesse sentido, eu abro em modo binário. Agora, quando o arquivo é possível de interpretação, por exemplo, ele é um arquivo texto, eu quero abrir e exibir o conteúdo dele. Então, por exemplo, esse TXT, eu quero exibir o conteúdo dele. A não ser que eu faça. Ó, é, vou pegar esse batch aqui, ó. Vou pegar esse batch. Olha só. Eu vou abrir esse arquivo batch. Na verdade, eu não vou abrir. Eu vou mandar exibir o conteúdo dele. Type. Tá vendo? Ó? Vocês estão enxergando aí, ó? Eu vou abrir um arquivo chamado para fazer.
algum comentário? Alguma observação? Eu vou ficar por aqui hoje, pode ser? Tudo bem para vocês? Eu vou ver lá, Miguel, aí eu corrijo, tá bom? Eu vou pôr a tarefa lá, mas a tarefa vai ser simples, né? E com relação aí à leitura de arquivos, né? Então a ideia aí que é você criar uma paginazinha em que você digita alguma coisa para ele acrescentar lá no final do arquivo que ele já leu, tá bom? Mas eu vou colocar lá para vocês, ok? Então, gente, obrigado aí pela atenção de todos vocês. Uma ótima noite aí e até a próxima aula. Boa noite.